Lhe convido a curtir, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu, dá uma força se inscrevendo, contribuindo com este canal, para que juntos possamos divulgar as verdades da palavra de Deus. Esse canal é um canal voltado para a leitura da palavra, o estudo e a pregação da palavra. E nesta oportunidade, eu vou estar trazendo um relato histórico de um historiador judeu por nome Flávio Joséfo, bastante conhecido por aqueles que estudam a palavra de Deus, por aqueles que pesquisam a palavra de Deus, por aqueles que gostam do estudo. E Flávio Joséfo, ele falou do que aconteceu em seus dias. Quem foi Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, ou apenas Joséfo, em latim, Flavius Josephus é o seu nome. Nascido mais ou menos entre 37 e 38 depois de Cristo e morreu lá pelo ano 100, aproximadamente, não é uma data exata. Amém? Também conhecido pelo seu nome hebraico, Yosef ben Matitiahu, ou seja, José, filho de Matias. E após se tornar um cidadão romano, Flávio Joséfo adquiriu o nome de Tito Flávio Joséfo, do latim Titus Flavius Joséfus. Quem foi ele? Quem foi Flávio Joséfo? Um judeu. Mas quem foi ele? Foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Flávio Joséfo foi um historiador judaico-romano, ele era judeu, com cidadania romana. E ele escreveu em seu livro Guerra dos Judeus, a destruição de Jerusalém, no ano 70. Mas não somente isto, ele escreveu o que aconteceu antes da destruição do templo, da destruição de Jerusalém no ano 70. Pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho, futuro general Tito, o futuro imperador de Roma. As obras de Flávio Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I. Neste documento, que faz parte do livro Guerra Judaica, escrito por Flávio Joséfo, onde ele relata os acontecimentos em seus dias. Quando aconteceu, nos dias de Flávio Joséfo, aconteceu o juízo de Deus sobre a nação de Israel, trazendo o julgamento de Deus sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre o povo, como Jesus falou na sua escatologia. A escatologia de Jesus, a escatologia de Paulo, a escatologia de Pedro, a escatologia de Judas, a escatologia de João no Apocalipse, se cumpriram no ano 70 com a destruição do templo. E Flávio Joséfo vai relatar os acontecimentos naqueles dias. Eu chamo sua atenção, assim como Jesus falou em Mateus capítulo 21, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Depois, com calma, você lê essas passagens bíblicas, estuda elas, ore a Deus para que Deus abra o seu entendimento. Não são fáceis de entender por conta do que é pregado, do que é ensinado, uma escatologia futura que não tem base bíblica. Isto mesmo, a escatologia futura não tem base bíblica. Não existe escatologia para quase 2000 anos depois de Cristo.
a escatologia de Jesus, a escatologia de Paulo, a escatologia de Pedro, a escatologia do Apocalipse não é para o futuro. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Amém? Jesus falou da sua escatologia em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Eu vou citar os textos, você lê na sua Bíblia, acompanha em nome de Jesus. Em Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 34 ao 39. Jesus falou da sua escatologia em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus 23, versículo 34 ao 39. Mateus capítulo 24 ao capítulo 25. Esses são alguns textos, não são todos, no Evangelho ou livro histórico de Mateus, fora as parábolas, como em Mateus capítulo 13, a parábola do trigo e do joio, aconteceu no ano 70. Em Marcos capítulo 13, Jesus falando sobre a sua escatologia. Em Lucas capítulo 11, versículo 47 ao 51. Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44. Lucas capítulo 21, versículo 5 ao 36. Em João capítulo 13, versículo 31 ao 38. Capítulo 14 ao 16. Lucas falou em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. A escatologia de Jesus foi consumada no ano 70. Esta escatologia que Jesus falou em Mateus 24 e nos textos que eu falei agora há pouco, Paulo também falou em vários lugares sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus que aconteceu no ano 70 em forma de juízo. Romanos capítulo 11, capítulo 13, versículo 11 ao 14. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 11. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 ao 12. Capítulo 2, versículo 1 ao 12. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Tiago também falou dela dizendo, Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 9. Pedro também falou da escatologia de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 8. 2 Pedro capítulo 3. Carta de Judas, versículo 14 ao 18. Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 22. A escatologia falada por Jesus, nos textos citados acima, é a mesma escatologia de Pedro, Tiago e João e de Judas, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Todas essas passagens bíblicas falam da volta de Jesus, não uma volta física, visível, não. Se você quer entender esse assunto, eu vou deixar aqui em cima a playlist completa de uma série que eu fiz com o tema Quantos Evangelhos existem na Bíblia? Se você acompanhar essa série, você vai entender a escatologia divina, sagrada e consumada em Cristo no ano 70 depois de Cristo. Aleluia! Então vamos aos relatos de Flávio Joséfo. O que aconteceu em seus dias, lá em meados de 66
mais ou menos mês de agosto, mês de julho, até o ano 70, terminando com a destruição do templo em Jerusalém. Assim como Jesus tinha falado em suas profecias, assim como Paulo falou, assim como Pedro falou, assim como Tiago falou, assim como Judas falou, assim como João falou no Apocalipse, se cumpriu no ano 70. Vamos lá? Geração da época de Jesus. As profecias de Jesus, as profecias de Paulo, as profecias de Pedro, o Apocalipse não foi para a nossa geração, não foi para a sua geração, foi para a geração deles. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Os autores sabiam exatamente como Jerusalém e o templo foram destruídos. Assim como tudo que Jesus profetizou aconteceu, nos mínimos detalhes, durante a guerra apocalíptica. Entendeu? O que Jesus profetizou sobre a sua segunda vinda. Eu citei alguns textos em Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus falou sobre a sua escatologia, que aconteceu no ano 70, que foi também a escatologia de Pedro, Tiago, João e Judas. A escatologia falada por Jesus, por Judas, por Tiago, por João, não vai acontecer. Já aconteceu. E Flávio Joséfos vai trazer os relatos. Jesus disse em Lucas 21, 10 ao 20: e haverá terremotos, grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes, e haverá visões temerosas e grandes sinais do céu. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfos relata sobre terremotos, pestes e fomes causadas pela guerra, assim como os sinais sobre a chegada de Vespasiano e seu filho Tito Flávio. Terremotos. Diz Flávio Joséfos: pois lá eclodiu uma tempestade prodigiosa durante a noite, com a maior violência e ventos muito fortes, com os maiores espetáculos de chuva, com iluminações contínuas, trovões terríveis e concussões e gritos surpreendentes da terra, que estava em um terremoto. Quer dizer, Flávio Joséfos fala de um terremoto terrível em Jerusalém nos seus dias. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava vindo sobre os homens, quando o sistema do mundo foi colocado nessa desordem. E qualquer um imaginaria que essas maravilhas previam algumas grandes calamidades que estavam por vir. Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 4. Ele também fala de fome e peste naqueles dias. Agora, daqueles que morreram de fome na cidade, o número era prodigioso, e as misérias sofridas eram indescritíveis, pois se a sombra de qualquer tipo de comida apareceu em algum lugar, uma guerra foi iniciada atualmente. Olha a escassez. Não tinha comida suficiente. E por que não tinha comida? Porque Jerusalém foi cercada. Ninguém entrava nem ninguém saía. Ele vai dizer:
E os inimigos, e os amigos mais queridos, caíram em conflito um com o outro, arrebatando uns dos outros, os mais miseráveis tinham comida. Mas os ladrões os procuravam quando eles estavam expirando, para que ninguém se escondesse de comida em seus peitos e falsificasse a morte. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 3. O que é que ele está dizendo? A fome, a peste foi terrível. Quando estavam matando, ele fez imprecação sobre eles, para que pudessem sofrer tanto fome quanto pestilência nesta guerra. E além de tudo isso, eles poderiam chegar ao massacre mútuo de um ao outro. Todas as imprecações que Deus confirmou contra esses homens ímpios, e foi o que veio justamente sobre eles, quando não muito tempo depois, provaram de sua própria loucura em suas mútuas ordenações contra o outro. Flávio José está descrevendo a situação precária em que as pessoas se encontravam em seus dias. Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 6. E ele ainda continua falando sobre a fome. Então a fome ampliou o seu progresso e devorou o povo por casas e famílias inteiras. Lembra do que Jesus falou lá em Mateus 24? Haverá fome, peste e guerra. Os aposentos superiores estavam cheios de mulheres e crianças que estavam morrendo de fome. Percebeu? Que estavam morrendo de fome. E as ruas da cidade estavam cheias de cadáveres dos idosos. As crianças também e os jovens rogavam pelos lugares do mercado como sombras. E todos se enchiam de fome e caíam mortos, onde quer que sua miséria os apanhasse. Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 12. Capítulo 12, do livro 5. Porque subiam de todo o país para a festa dos pães asmos. E foram de repente calados por um exército, que no primeiro momento causou tão grande estreitamento entre eles, que veio uma destruição pestilenta sobre eles. E logo depois tal fome, como os destruiu mais repentinamente. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 9. Ele agora vai falar sobre grandes sinais nos céus. Havia uma estrela, parecida com uma espada, que ficava sobre a cidade, e um cometa que continuou por um ano inteiro. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Lembra do que Jesus disse? Que haverá sinais no céu. Foi visto em Jerusalém, segundo Flávio Joséfo, uma espada, uma estrela em forma de espada, sobre a cidade de Jerusalém, e um cometa, por um ano inteiro.